Olá, Pedro, como é que você tá? Tudo bem? Olá, como é que vocês estão? Tô vendo o Vinícius, o Pedro. Hoje eu fui convidado aqui para participar dessa live pelo amigo Marco Paulo. Vou arrumar aqui um pouquinho aqui para melhorar a posição. Pelo amigo Marco Paulo. E quando me chamou, eu falei, nossa, que bacana, e eu gostei muito do projeto. Antes de tudo, eu queria começar a agradecer, desejar a vocês uma boa noite. Agradecer muito a Exclusive, uma empresa com 25 anos de mercado, a quem eu agradeço na pessoa do amigo Marco Paulo, pelo convite. E uma das pessoas que eu conheço mais preocupadas em servir. Na verdade, a pessoa mais preocupada que eu conheço de fazer o bem e servir o próximo. Antes de receber esse convite, eu confesso que eu já vi várias lives e fiquei muito impressionado com a qualidade dos palestrantes, do conteúdo, do pronunciamento deles. E eu falei, poxa vida, que coisa bacana, e meus parabéns a todos vocês que participam dessa organização, desse projeto, eu achei muito legal. E quando recebi esse convite para falar para esse grupo seleto de espectadores, eu fiquei preocupado, porque não seria uma palestra jurídica, que é uma coisa bastante habitual, uma coisa que eu estou acostumado de estar fazendo, e também não seria para mim estar falando sobre a questão do Covid, discutir medidas tributárias para a questão do Covid seria muito natural e muito fácil de estar falando, mas também não seria isso. Eu pensei então, o que eu poderia fazer de melhor contribuição para esse grupo? E a melhor contribuição que eu podia dar é exatamente naquilo que a gente tem experiência. Eu sou professor, sou advogado e trabalho no mercado de capitais, em operações, estruturações, operações tributárias e societárias. E aí eu falei, vai ser em cima disso que eu vou fazer, mas eu vou dar uma pegada mais corporativa, que eu acho que esse é o caminho. Então, como nós temos uma experiência de trabalhar em vários projetos, em empresas médias, em empresas de grande porte nacionais e internacionais, várias dessas asiáticas inclusive, eu falei, esse é o caminho que nós vamos fazer. Vai ser nesse caminho que nós vamos estar trabalhando. E aí, eu digo para vocês que eu acredito firmemente que a minha melhor contribuição para vocês é trazer uma reflexão no mundo dos negócios pós-pandemia. Como que vai ser, como que as coisas acontecerão após essa pandemia. E esse é o grande desafio meu nessa noite de hoje. E eu vou dizer de uma visão muito particular que nós temos acerca dessa questão do que será o mundo pós-pandemia. E para nós, esse é um grande desafio, porque falar do que seria a pós-pandemia, antes a gente tem que falar o que é a pré-pandemia. Porque para entender um pouquinho qual que é o paradigma que eu passo para fazer essa análise, porque entender um pouquinho o cenário que a gente estava vivendo, porque só assim a gente vai conseguir externar para vocês exatamente o que nós estamos querendo. Então, no início do ano, e eu vou falar um pouquinho de pré-pandemia. No início do ano, quando nós, depois de termos participado de várias reuniões de conselho, eu resolvi fazer a abertura do nosso ano. E lá no escritório, eu fiz um discurso, que aqueles que estão assistindo aí vão lembrar muito disso. E nesse discurso, quando eu fiz a abertura desses trabalhos, eu queria falar algumas coisas sobre esse discurso, que isso foi muito emblemático para nós. Eu comecei dizendo que eu acreditava que o ano não seria fácil. E que não existe sacrifício sem dedicação, sem muito trabalho, porque afinal de contas não existe prosperidade sem dificuldade, sem a gente se dedicar. A preguiça e a passividade são inimigos do sucesso. E aí, continuando o nosso discurso, eu disse o seguinte, que para vencermos as dificuldades temos que ser criativos. Não espere que a sorte aconteça, que fizessem eles os seus caminhos e que estivessem atentos e que fossem bastante analíticos para que transformassem as dificuldades em oportunidades. Disse ainda que não seria fácil se eles dormissem, pois seriam atropelados por outros bem melhores, mais atentos, mais analíticos, e que isso faria parte do processo. E aí, depois de um discurso de uns 10 ou 15 minutos de abertura, eu finalizei com uma frase de Eisenhower. Eu gosto muito dessa frase, inclusive tem até ela em minhas redes sociais. E eu disse
que, falando sobre essa frase, eu disse que acreditava que ela seria de extrema serventia, pois nós estaríamos num ano de mineração de oportunidades, entendendo que nós estaríamos ainda em um ano de dificuldades. Só que eu não sabia que teríamos tantas dificuldades assim. E aí eu disse a frase que nem o sábio nem o corajoso se deitam nos trilhos da história para esperar que o trem do futuro o atropele. E isso é uma grande verdade, porque aqueles que ficam parados achando que tiveram uma vitória ontem, que vão ter essa vitória hoje, isso é uma grande mentira. O mundo está se reciclando, todo dia nasce alguém melhor, todo dia nasce alguém mais competente. E se você não se dedicar e não fizer o seu melhor de si, o que você fez ontem vale muito pouco hoje. Existe até uma frase antiga, rei posto, rei morto, mas essa frase do Eisenhower reflete até melhor isso, porque se deitar no trem da história, o trem do futuro realmente vai atropelar vocês. E após essa reunião, eu percebi que a gente estava no país num momento muito singular para esse período pós-crise de 2008. Estávamos em um processo de crescimento, com algumas oscilações e alguns revés, mas também observei uma disposição de realização de alguns investimentos, especialmente investimentos nacionais, em contraponto a alguns investimentos estrangeiros que a gente vinha conversando, que estavam ainda estudando mais do que investindo. Mas de qualquer forma eu senti que o mercado estava se movimentando. Percebi que o mercado estava se movimentando, que estava tirando da gaveta novos projetos, que estava expandindo outros já existentes. Enfim, o mercado estava sinalizando, indo bem ou mal, estava caminhando positivamente, e eu senti que a coisa estava indo muito bem, dentro de uma determinada disposição, né? Nessa época, me chamou a atenção, porque provocado por uma companhia que nós atuamos, eles fizeram o perfil dos melhores executivos e nós resolvemos fazer internamente. Nós gostamos muito de fazer estudos e nós fizemos um estudo interno para entender o perfil do bom executivo. E aí fizemos um perfil do bom executivo entre vários grupos econômicos e percebemos grande parte das vezes que esse bom executivo estava atrelado a uma situação que ele estava no controle de tudo, que ele era comprometido com o trabalho, mas observamos uma coisa que foi muito interessante. Grande parte das vezes, esses bons executivos, vários deles meus amigos, estavam longe da família. E aí continuamos o nosso trabalho até que a pandemia entrou em cena. E eu achei uma coisa que me chamou a atenção, é que a pandemia, quando ela entrou em cena, ela mostrou a fragilidade humana. Ela despiu a fragilidade humana e trouxe muita insegurança nas corporações e aos indivíduos que estavam no controle dessas corporações. E aí, esse perfil de executivo que eu costumo chamar de homem de aço, ele descobriu suas deficiências, descobriu as suas fragilidades, as fragilidades dos seus negócios, descobriu as fragilidades familiares, as fragilidades pessoais, e isso me marcou muito, porque eu converso com muitos presidentes, muitos diretores, e todos estavam sempre muito preocupados com esse processo de pandemia. A gente conversa muito. E aí me chamou essa fragilidade, esse despir da fragilidade humana. Eu costumo dizer que a fragilidade humana, o processo de pandemia, ele demonstrou as fragilidades humanas. E ele trouxe prejuízo para todos. Não existe um indivíduo na face da Terra, eu desconheço, dentre o perfil dos nossos clientes, dos mais os que possuem maior condição financeira, os que possuem menor, não existe um que não tenha sofrido os efeitos da pandemia. E por que eles sofreram? Porque eles foram desprovidos de suas liberdades, isso todo mundo foi. Eles foram desprovidos das relações humanas, vários deixaram de ter contatos com suas famílias, com seus pais, com seus avós. Tiveram prejuízos financeiros, alguns maiores, outros menores, mas de alguma forma tiveram problemas com seus recebimentos e tiveram problemas praticamente todos, de uma maneira maior ou menor, em relação à sua estabilidade psicológica, porque a gente estava um dia no escritório, tendo reunião com todo mundo e tendo uma relação extremamente proativa, discutindo projetos, discutindo investimento. De uma hora para outra, nós fomos surpreendidos por uma situação, em tese, né, fomos surpreendidos por uma situação, porque a gente na verdade estava acompanhando, mas nós fomos surpreendidos e tudo começou a mudar. Então isso aí não deixa de afetar a nossa estabilidade psicológica, isso é inegável. Mas a ideia nossa não é falar sobre o lado negativo, eu acho que isso todo mundo já conhece. O que eu quero trazer para vocês aqui é uma reflexão muito pessoal
acerca dos processos evolutivos que nasceram dessa história toda. E eu gosto muito de citar, quando eu falo de evolução, e todos vocês conhecem a teoria de Darwin, em que ele diz que os indivíduos mais adaptados às condições e aos meios sobrevivem melhores do que aqueles que assim não fazem. E aqueles que são descendentes desses que melhor se adaptaram, ainda melhor se adaptarão e melhor estarão prontos para o meio ambiente, para o ambiente em que eles ficam. Então, nessa citação superficial de Darwin, eu acho que essa citação de Darwin ela reflete bastante bem a situação. Nós temos que nos evoluir, nós temos que nos adaptar. O processo de evolução está diretamente vinculado com o processo de evolução e de adaptação a um cenário totalmente novo. E esse processo de adaptação, ele não cabe à vitimização. Como que vai existir vítima em um mundo que todo mundo está afetado? Então, é zero qualquer chance de vitimização. A gente tem que entender o processo e caminhar para um processo de evolução muito forte. Porque se a gente não conseguir caminhar nesse processo de evolução, o trem do futuro, conforme disse a Eisenhower, acabará nos atropelando, porque nós vamos ficar no passado se vangloriando de uma situação e essa situação não existe. Então não há espaço para vitimização e a gente tem que partir para frente. E aprendi uma coisa que também foi muito interessante nesse processo. Eu aprendi que as perdas se apresentam sobre as mais diversas formas, conforme já disse. E essas perdas apresentam sobre várias formas, muitas vezes na saúde, até mesmo com a perda de vidas, e apresenta também com perdas nas liberdades individuais, nos negócios, nas finanças, sobre as mais diversas formas. E a gente entender o que essas perdas representam e avaliá-las dentro de um cenário evolutivo, isso é um grande progresso para a gente começar a caminhar. E aí, conjugando esse processo de perdas, me chamou muita atenção uma situação que afeta muito o fator psicológico dos nossos clientes de fundos de investimentos, que nós conversamos com ele com bastante frequência, é o ambiente político. Então, até agora eu falei um pouquinho das perdas, eu falei dos reflexos psicológicos, e agora eu quero falar um pouco dos reflexos políticos para que a gente possa entender aonde nós vamos terminar com essa brincadeira toda. E esse ambiente político, não bastasse as perdas individuais, nós observamos que em plena pandemia nós estávamos e continuamos sofrendo uma verdadeira ebulição política, criada pelos mais diversos fatores, gerando a cada minuto, seja no nível federal, no nível estadual, no nível municipal, uma nova crise. Então, veja bem, essa nova crise acabou sendo ainda, não bastasse essa nova crise, essa ebulição política que surgiu, ela acabou sendo ainda mais amplificada pela mídia e maliciosamente distorcida pelos interesses políticos que orbitavam essa relação. Então, nesse cenário confuso, me pareceu que nós estávamos numa situação muito delicada, porque nós tínhamos, sobre o aspecto institucional, sobre o aspecto político, nós tínhamos duas situações. No aspecto institucional, os entes federativos, essa situação me chamou muita atenção, eles não alinhavam as estratégicas. Então, cada um deles, mesmo eu entendendo, e eles entendendo que cada um tinha uma necessidade diferente, ora um devia fechar, outro podia abrir, alguma situação assim, ainda entendendo, nos casos que se entendiam sobre isso, eles não conseguiam chegar a um consenso. Então nós tínhamos aqueles que acreditavam que tinham que fechar tudo, aqueles que tinham acreditado que tinham que se relativizar, mas ainda aqueles que acreditavam que tinham que se relativizar não conseguiam chegar num consenso. Então a situação nesse cenário ainda ficou muito confusa por causa desses entes que não se falavam e não falavam a mesma língua. E pior ainda, em relação aos poderes. Quando nós começamos a analisar a situação dos poderes, nós observamos que a situação se tornou ainda mais complexa, levando os dois primeiros poderes, o executivo e o legislativo, a criarem uma interposição de ações quase tão criativas quanto infinitas, motivando o engessamento de um poder em relação ao outro e um verdadeiro ativismo judicial, onde a competência concorrente entre os poderes acabaram sendo relativizada. Poxa, essa situação acabou gerando uma super insegurança política e que ninguém mais sabia o que podia fazer o quê. Porque a segurança jurídica e a própria Constituição começaram a ser relativizados. O direito individual e o direito coletivo, o que o legislativo pode, o que o judiciário não pode, e acabou gerando uma pandemia dentro da pandemia. Acabou gerando um pandemônio dentro da pandemia.
E essa é uma situação que ainda piorou um pouquinho mais a situação. É fato que, ao contrário da união natural que nós esperávamos, os poderes não estavam e não continuam falando a mesma língua. Pelo contrário, estão digladiando entre si, gerando uma insegurança política e levando o país a trancos e barrancos numa crise institucional, de saúde e de economia. Veja bem, minha ideia aqui não é fazer defesa política de nenhum dos lados que estão se degladiando. Nossa ideia aqui é estar fazendo uma reflexão relativamente neutra, não sei se posso dizer assim, porque nunca existe a neutralidade quando a gente começa a analisar. Às vezes nós não somos neutros nem com a nossa ideia, ainda mais quando a gente pensa de entendimento político e por aí vai. Mas enfim, isso acabou piorando as coisas. Então nós tínhamos a situação da pandemia, a situação da economia e os poderes se degladiando, estados, municípios, União, Executivo, Legislativo e Judiciário, num ativismo absurdo e gerando uma insegurança e um problema psicológico ainda mais para aqueles que precisavam de trabalhar, para aqueles que precisavam de investir, para aqueles que já estavam com altíssimos investimentos em andamento. Essa situação acabou sendo uma situação bastante complicada. Muitas vezes, falando de complicação, é uma coisa interessante, né? Muitas vezes as pessoas chegam e dizem para nós assim: olha, para vocês essa confusão toda, pelo fato de vocês serem advogados, quanto pior, melhor. Isso não é verdade, isso é uma grande falácia, isso é um delírio, porque na verdade para nós como advogados, a saúde financeira dos nossos clientes, especialmente para a área que nós atuamos, é muito importante. Porque ela afeta resultados econômicos, ela afeta projetos, ela afeta contratos. Então não tem que quanto pior, melhor para nós. Nós somos pares daqueles que estão sofrendo a crise e sentimos fortemente, uns mais, outros menos, mas nós sentimos o efeito dessa situação toda em cima dos projetos. E aí, ainda mais numa situação em que nós brasileiros não saímos de uma crise ainda que começou em 2008, e essa crise, talvez a crise mais longa da história, nós não conseguimos sair dessa crise e ainda caímos numa segunda crise. Então o efeito dela é ainda mais devastador nesse cenário todo que nós estamos colocando. Mas aí vem uma outra situação. Nós, como bons darwinistas que somos, nós não ficamos parados. E a gente entende que nós temos que tomar uma posição. Nós não podíamos ficar parados e nós tínhamos que agir. Então, nesse cenário, frente a uma necessidade de agir, nós fizemos, a nossa escolha foi entender o que estava acontecendo no mundo. E começamos a fazer contatos com os nossos clientes, especialmente os asiáticos e europeus, para entender o que estava acontecendo com ele e acompanhando esses clientes externos, entender que comportamentos que eles estavam utilizando, para entender como que nós, brasileiros, aqui seríamos afetados, porque a situação se tornou uma situação bastante complexa e a gente tinha que tomar uma posição frente a isso. E foi isso que nós fizemos. Começamos a entender o que estava acontecendo lá fora. Eu sempre digo, nas reuniões com os nossos times, que eu gosto muito do benchmarking, de entender o que os outros estão fazendo em outros lugares, e que pessoas que estão, ou grupos que estão na frente de nós, para que a gente pudesse estar entendendo. E eu gosto muito de fazer esse movimento, especialmente no cenário internacional, porque eu costumo dizer muito isso. Eu costumo dizer que as coisas comumente acontecem na América do Norte, nos Estados Unidos, na Europa, e depois replicam para o resto do mundo. E replicando no resto do mundo, você consegue entender as tendências. Eu, por exemplo, acredito muito que a questão das linhas férreas um dia vai chegar com força aqui, porque ela é muito ativa lá fora, Europa, nos Estados Unidos, e aqui ainda não. Existem as suas peculiaridades relacionadas à engenharia, que eu não estou entrando nessa questão, não é objeto dessa conversa, mas eu sempre disse que acontece lá e depois volta a acontecer aqui, e a pandemia se mostrou isso. Então eu percebi fábricas sendo fechadas, criando protocolos no início para melhor funcionamento, intervenções maiores dos governos na economia. Eu sempre trabalhei para que eu não gosto muito de intervenção, sou uma pessoa de formação liberal, então eu percebi uma maior intervenção, uma necessidade de maior intervenção, uma necessidade de entrar com maiores recursos, com maiores ajudas governamentais nesse processo, até para garantir essa sobrevivência. Então, isso acabou nos ajudando, esse entendimento do que estava acontecendo lá fora, para dizer que, no minimamente, isso ia acontecer aqui dentro. E foi assim que nós comportamos.
E aí eu comecei a entender esses cenários e nós buscamos entender quem está na frente para ver como é que a gente ia adaptar isso aqui. E aí nós começamos a preparar o nosso funcionamento. Então, falando do nosso funcionamento um pouquinho, que eu acho que todos vocês, essa seleta plateia, uma plateia de executivos, de pessoas que são atendidas pela Exclusive, eu imagino que ela vivenciou essa situação. E eu pessoalmente digo que nós fomos muito pouco surpreendidos. E nós fomos tão pouco surpreendidos, para que vocês tenham a percepção, que o nosso prédio aqui de Belo Horizonte, onde nós temos nossa sede, em Belo Horizonte, ele acabou, o protocolo de segurança dele, fomos nós, junto com um outro parceiro, que criamos e colocamos, adotamos no prédio inteiro. É um prédio de mais de 20 andares, o protocolo, ou seja, 20 empresas, minimamente 20 empresas, que nós que instituímos o protocolo, porque a gente já estava na frente entendendo o que os outros lugares estavam fazendo. E aí, entendendo esse padrão comportamental, quando o processo se avançou, nossos sistemas, em 10, 15 dias, nossos sistemas já estavam todos prontos para uma eventual reestruturação de operação. Nossa infraestrutura já estava toda montada, todo mundo já tinha um notebook, um celular, uma estrutura, uma internet. Aqueles que não tinham internet na velocidade que pretendíamos que eles tivessem, inclusive compartilhando até mesmo a internet 4G do celular. Então todo mundo já tinha uma estrutura para ter alguma mobilidade. E mobilidade essa, inclusive, que a gente já estava acostumado, porque essa vida de ficar viajando, de ir e vir, acaba gerando essa mobilidade, esse costume para nós. Então, essa mobilidade que nós já estávamos acostumados, aliado a uma experiência de home office que nós já tínhamos, nos ajudou muito e nos impactou muito pouco em relação ao nosso funcionamento. E eu confesso que não é raro escutar dos nossos colaboradores, inclusive eu sou um deles, que trabalha melhor em home, porque a gente tem menos atividade externa para acabar com essa estrutura, para interromper o nosso trabalho diário, ao passo que no escritório toda hora é alguém chamando, alguém acontecendo. Então isso incomoda, atrapalha, reduz a produtividade. E em home office você tem os horários das reuniões virtuais programadas, existe toda uma estrutura. E nosso time, em regra, gostou muito, especialmente aqueles que já estavam preparados para conseguir trabalhar dentro de casa. E aí tem algumas peculiaridades nisso aqui, mas também não é objetivo nosso estar discutindo essa situação. Então, uma vez que nossos fatores funcionais já estavam bastante estruturados, nosso desafio passou a entender e monitorar os fatores de riscos, que a gente chama internamente de atipicidades, em nossas equipes, que é a saúde física, a saúde mental, a saúde psicológica, ajudar as nossas equipes a conseguir produzir mais, a ter uma boa saúde mental. E aí, por várias vezes, nós fizemos no escritório, falando até de várias localidades diferentes, com sócio de Vitória, com uma sócio de São Paulo, fizemos vinhadas, tomamos vinhos, e foi até bem legal, bem divertido, apesar de diferente, para que a gente pudesse tentar mudar um pouco esse ambiente. E aí, tratando da saúde física e mental da nossa equipe, nós também passamos a ter um outro desafio, que é também cuidar dos nossos clientes, não só evitando que eles entrassem em um processo desgastante, mas também auxiliando que esses nossos clientes fossem assessorados por nós nas mudanças que muitas vezes eles não estavam necessários. E aí a nossa preocupação passou a ser feito esse estágio de gerar essa questão em relação a garantir a sobrevivência do nosso time. O nosso time está funcionando e a garantir que os nossos clientes conseguissem virar a chave. A nossa preocupação passou a ser gerar proximidade, mesmo mantendo a distância, mantendo a qualidade e mantendo a proximidade. Então, numa distância, o fator primordial passou a ser gerar proximidade, mantendo a qualidade, o aspecto psicológico e dando às pessoas que estavam à nossa volta. E isso nós nos preocupamos muito, e até com os nossos clientes também, tentando entender como é que as coisas estavam acontecendo com eles. E assim, nós, cientes da necessidade de adotarmos a teoria de Darwin, passamos a investir o nosso tempo na necessidade de interpretarmos todas as medidas governamentais que afetavam os nossos clientes. Por que as medidas governamentais? Porque a todo tempo começou um cenário de
de novas legislações, novas proibições, novos impedimentos, e isso foi um grande desafio para nós. Então, nós viramos noite estudando, nosso time, e criamos comitês, criamos soluções para ajudar os nossos clientes nessa pandemia, e o processo foi tão interessante que nós acabamos virando uma espécie de departamento jurídico dos nossos clientes, mesmo sendo um jurídico externo. E aí passamos a ser agente na construção de soluções e não de problemas. Muitas vezes nós, advogados, estamos acostumados a ver o problema, e o desafio passou a gente ver a solução. Como que a gente consegue ver a solução para poder pegar e mudar e ajudar os nossos clientes a sobreviver? Isso era uma questão de sobrevivência. E aí passamos a ser ativo na construção de soluções e não de problema. Passando a aproveitar todos os benefícios cíveis, tributários, trabalhistas, para gerar o maior caixa possível para os nossos clientes. Porque a gente sabia que a geração de caixa era fundamental, porque o cliente sem caixa ele entra em parafuso. Então a gente não podia estar atuando de outra maneira que não na geração de caixa. E adotamos todas as medidas e continuamos a estar adotando, porque para que eles tenham saúde financeira para estar enfrentando esse problema e muitas vezes até não demitindo. E isso se tornou importantíssimo nesse cenário. E aí nós acreditamos que essa pandemia ela trouxe algumas coisas nesse cenário, quando a gente começou a virar não só advogados, mas uma espécie de departamento jurídico. Nós acabamos virando dos nossos clientes, nós acabamos entendendo que os nossos clientes começaram um processo que é muito interessante, que aconteceu conosco também. Nós aceleramos processos que estavam em menor velocidade. Então veja, o home acabou sendo melhor implementado, uma estrutura de performance e monitoramento econômico, estruturação de melhores dashboards para que a gente pudesse estar entendendo a situação, para que a gente performasse mais, discutindo mais isso com a diretoria. Então a questão das transmissões digitais, como já disse, a questão do home office, e eu vou dizer para vocês que existem modificações que começaram a ser implementadas que sequer nós temos noção. Porque todo dia eu descubro uma coisa nova que surgiu, porque esse processo trouxe muita mudança. E aí essa nossa preocupação sempre foi muito forte de conseguir estar acompanhando isso, de entender essas mudanças, de estar incorporando ela no nosso DNA e ao mesmo tempo gerar normalidade. Eu digo que nesse cenário de tanta anormalidade nós tínhamos que gerar normalidade. A preocupação de gerar normalidade dentro da anormalidade se tornou fundamental. E para isso nós criamos rotinas, trabalhamos com as nossas equipes para que elas não fugissem muito das rotinas de horário, de trabalho, de respostas, e que se dedicassem, mas que ficassem nessa situação, porque mesmo à distância a gente tinha o dever de gerar normalidade e de gerar proximidade com os nossos times. Senão nós íamos entrar num movimento daqui a pouco de exaustão do time, e aí a situação não ia caminhar. E a gente conseguiu ditar essa política com o nosso time e trabalhar com os nossos clientes, auxiliando eles a gerar a normalidade. Mas eu não vou ficar aqui também só discorrendo de problemas, não. A nossa ideia aqui é trabalhar pensando de uma forma diferente. Eu não vou discutir aqui problemas que nós tivemos com clientes, equipes, com os que eu chamo de aproveitadores da Covid, que são indivíduos que chegaram e começaram a querer buscar renegociar situações que já estavam pactuadas exatamente para tirar um proveito, comprometendo até o que eu chamo de boa-fé dos contratos. Mas eu não vou discutir isso aqui não, isso aqui seria um outro capítulo à parte. O que eu quero discutir para vocês aqui é a nossa percepção de futuro. E também não quero discutir com vocês aqui, apesar de estarmos à disposição, das medidas que nós implementamos, medidas jurídicas, medidas pós-Covid. Nós estamos à disposição para responder perguntas nesse sentido, mas isso nós já falamos tanto em outras lives, em reuniões, em questões com clientes, que seria discutir o mesmo do mesmo. E eu acho que essa plateia aqui merece muito mais do que isso tudo. Então, o que eu queria começar a trabalhar com você? Eu queria avançar um pouco mais no tempo e já começar a entender um pouquinho mais do que é a visão de futuro. E avançando no tempo, como eu já disse, utilizando da análise do que os outros já fazem, eu observo que o vírus continua causando transtorno na China. E ele continua, antes ele começou em Wuhan e agora ele já começa ao norte e nordeste do país, e alguém já diz que pode ter alguma espécie de mutação, outros dizem que não, que é movimento natural, mas enfim,
com, sem histeria. A questão é que o vírus continuou forte na China, que foi o lugar onde tudo isso surgiu. Os dados não são públicos, mas se lermos nos jornais, nos principais jornais internacionais, eu estava até discutindo esse assunto ontem aqui, já percebe que o Norte e o Nordeste estão sendo afetados por isso. Então, o vírus não vai passar tão rápido. Esse é o primeiro entendimento que nós temos. O vírus não vai passar. Então, eu presinto que nós vamos viver ainda muito tempo com esse problema. E aí, como Darwin já dizia, nós temos que nos adaptar para viver melhor nesse mundo. Não adianta, a gente foi acostumado a começar e terminar um filme, nós fomos acostumados a entender que tudo tem início e fim. Mas muitas vezes o início e o fim podem até acontecer, mas não num lapso de um tempo. O tempo é uma convenção nossa, é uma convenção humana. O ano tem 365 dias, mas não quer dizer que a coisa tem que terminar no Natal e que tem que começar no Ano Novo. Quem está no ambiente corporativo entende que o tempo necessariamente não é o tempo do calendário, né? E eu acho que o vírus não vai ser. Então esse vírus não vai. A gente já está vendo que ele continua a acontecer na China, então que nós temos que preparar para conviver com isso. Eu estive analisando uma reportagem que eu li até num jornal, inclusive chinês, de um médico, que ele estava narrando a dificuldade de estar imunizando toda a população mundial, considerando as possibilidades, as eventuais possibilidades de mutação do vírus. Se veja que o vírus da gripe, todo ano nós temos que estar tomando uma vacina diferente porque ele já muda, né? Então, essas eventuais mutações do vírus, então seria muito difícil a gente conseguir imunizar essa população mundial, seria muito difícil a gente conseguir imunizar essa população mundial por meio só da transmissão do vírus, e ainda assim, se tivermos uma vacina, essa vacina pode ser que tenha que todo ano estar sendo aplicada para garantir garantir essa situação, porque se o vírus mudar, isso nós teremos. Então, nós temos que viver, entender como é que nós vamos viver essa situação e entender que o mundo, na verdade, ele vai ser um pouquinho diferente. Então, eu vou responder uma pergunta que eu vi sendo feita aqui. Eu acredito que o mundo pós-Covid será um mundo... A pergunta não é como será o mundo pós-Covid. A pergunta será como será o mundo após o grande trauma da pandemia provocada pelo Covid. E eu vou dizer para vocês que será um mundo com Covid com menos trauma. Porque ele não vai passar. Ele não vai passar igual a gente gostaria, igual todos torcemos. Infelizmente isso não vai acontecer. E a gente vai ter que estar acostumado a lidar com o vírus. Porque igual existe o vírus da gripe, igual existiu... Para que vocês tenham uma percepção, o vírus da AIDS... não existe uma vacina para AIDS até hoje. Quanto tempo nós temos a AIDS? Então, acreditar no remédio mágico é uma ingenuidade da nossa parte. Ainda que eu queira acreditar, a gente não pode ficar criando uma artificialidade, uma conjectura para acreditar que que essa situação vai estar acontecendo. Então, nós temos que acreditar em Darwin, entender a teoria de Darwin, entender o processo de seleção natural, de adaptação, e o nosso desafio é esse. Assim, nós temos que preparar para entender o cenário. Verificamos que a economia mundial está sofrendo muito hoje. E sabemos que ela vai continuar sofrendo. Já estou construindo aqui os pressupostos para criar uma análise mais precisa sobre esse fato. O PIB vai cair. O PIB vai cair, o desemprego vai aumentar. Especialmente no Brasil, conforme já dito, a gente não tinha saído dessa crise ainda de 2008 e acabamos caindo. Quando a gente acha que está saindo da crise, a gente afunda novamente. Então, é quase a teoria do afogado, né? Afoga e desafoga, afoga e desafoga. Então, especialmente no nosso caso, que eu costumo dizer que a gente estava num voo de galinha. Para vocês entenderem a ideia do voo de galinha, a galinha começa a voar, ela cai. Ela começa a voar, ela cai. A gente estava nessa situação e tendo esse voo de galinha, a gente não tinha saído dessa situação toda. Estávamos num voo de galinha em janeiro desse ano, com uma expectativa muito positiva. Mas, enfim, chegou a Covid. E se a gente verificar mundialmente, uma outra situação que me chama a atenção é que o dinheiro nossa moeda ficou muito desvalorizada. Ficou muito desvalorizada e teve significativas perdas, se nós identificarmos especialmente em relação às principais moedas mundiais. Então o nosso real perdeu em relação ao euro, perdeu em relação ao dólar, perdeu em relação ao ian e várias outras moedas que, enfim, o real perdeu. E não bastasse a perda do real, as economias que estão atreladas a essas moedas, tipo dólar, continuam sofrendo com o Covid. Então nós temos um real desvalorizado atrelado
se comparado a moedas que estão em jurisdições, em países que estão sofrendo com o Covid. Países como Estados Unidos, Inglaterra, China e por aí vai. O processo, o Covid está lá dentro, está atrapalhando a economia deles e a nossa moeda está desvalorizada em relação à economia desses países que estão sofrendo, para que vocês entendam a quantidade de riqueza que nós estamos perdendo nesse cenário. E se você verificar ainda nesse cenário a saúde das maiores empresas do planeta, várias delas sofreram seus impactos. Se você perceber aqui, a gente perceber aqui a nível de Brasil, Minas Gerais, a Fiat naturalmente sofreu seus impactos, a indústria automobilística sofreu bastante, a indústria do turismo nem precisa de falar. A nível nacional, por exemplo, nós tivemos a questão da quebra da aquisição da Boeing, da Embraer pela Boeing, então essa situação impactou bastante fortemente nos negócios. Então a situação ela é global, as empresas também estão sofrendo, apesar de eu estar observando um comprometimento das finanças públicas muito maior do que do privado, porque elas estão mais comprometidas diante da necessidade de gerar gastos. E aí nós chegamos à situação, a situação é essa. Nós temos economias comprometidas, moedas fragilizadas e nível de queda de PIB e nível de desemprego subindo. Se a gente pensar que as maiores empresas do planeta já começam a sinalizar com uma mudança positiva nesse cenário, os Estados Unidos já estão começando o processo de abertura, a Europa já tem vários países que já abriram, empresas na Europa e nos Estados Unidos já estão voltando a analisar investimentos, na Ásia também. Então, se a gente acreditar nesse pressuposto, nós começamos a caminhar muito bem. E por quê? Porque eu acho que dentro aí de 2 ou 3 anos a gente começa um processo de recuperação para estar lá mais ou menos no nível de final de 2019, 2020, talvez um pouco melhor. Então nós temos aí 2 ou 3 anos pela frente, o que seria muito positivo essa recuperação tão rápida nesse prazo, pensando em termos até de Brasil, mas ainda isso é uma incógnita, isso é um pressuposto, isso é uma pressuposição, porque a gente não sabe qual que serão os efeitos dessa injeção de trilhões, porque se você pensar bem, ela gera um outro efeito também, que é uma necessidade do Estado estar se capitalizando para conseguir manter essa estrutura, e isso é uma situação que é complicada, ou pode gerar emissão de moeda, pode gerar aumento de impostos, a situação é bastante complicada. Então, nesse sentido, aqueles que conseguirem sobreviver em 2020, com uma relativa saúde financeira, eles podem estar tendo muitas oportunidades para os próximos anos, porque nós temos uma situação que é muito interessante. Conforme já dito, a pandemia acelerou várias coisas. Dentre elas, uma maior preocupação ambiental. Hoje eu estava num evento com o presidente da Shell, e ele estava dizendo da preocupação que eles têm com crédito de carbono, da preocupação que eles têm com uma série de outras situações, que não vou entrar no detalhe aqui agora, situações positivas. E então nós temos uma maior preocupação ambiental, nós temos aqui uma desaceleração do processo de globalização, e essa desaceleração do processo de globalização ela é muito real, e ela é muito real motivada por alguns fatores que estão muito claros para nós. Fatores tão claros como, por exemplo, a questão do próprio presidente norte-americano Donald Trump, que tem criado uma política um pouco mais nacionalista. Não estou analisando se isso é positivo ou negativo, mas é fato. E também nós temos uma crise que foi provocada pelo desabastecimento inicial decorrente do Covid na China. Então o Covid afetou as estruturas produtivas chinesas e alguns produtos começaram a faltar no mundo todo, né? Vide Apple e outras situações. Então essa tendência de reavaliar o processo de globalização, seja pelos pressupostos americanos, pelos problemas decorrentes da Covid na China, ela é bastante relevante para que a gente possa entender um pouco esse cenário, porque esse cenário ele gera oportunidades. E por que ele gera oportunidades? Se nós temos uma desaceleração do processo de globalização, nós temos uma tendência de regionalização da produção. E quando eu falo regionalização, eu estou me referindo a países, a blocos. Então, essa regionalização, ela acaba gerando uma necessidade de haver produção local. E quando eu falo produção local, eu não estou falando de que vai ser a indústria brasileira, não. De jeito nenhum. Tomara que seja. Mas eu estou dizendo que pode haver
a necessidade, e vai haver a necessidade de criação de indústrias em blocos. Então é a Fiat que se instala em uma outra jurisdição para estar produzindo o carro lá, ao contrário de estar exportando. É a IBM que estrutura uma indústria no Brasil para estar produzindo e atendendo aqui. É a XMG que já está no Brasil, que tem uma planta lá em Pouso Alegre que vende para o Brasil inteiro maquinários da China. É uma empresa indiana, é um laboratório. Por quê? Porque esse processo gera necessidade de geração de produção local, geração em bloco. E essa geração em bloco, ela é premente, eu acho que é uma tendência. E isso é uma grande oportunidade para nós, essa geração, necessidade de geração de produção interna nos países e nos blocos. E aí, nesse cenário, isso acaba criando uma grande oportunidade para nós. E essa grande oportunidade ela vai manifestar através de várias situações, como a produção de insumos locais, como a questão da aquisição de empresas locais que já estão com as certificações, tipo as indústrias farmacêuticas, que já têm estruturas aqui no Brasil e que já têm certificações, e que se uma estrangeira entrar comprando, ela entra em vantagem competitiva, porque não tem que fazer todo o processo de regularização. O Brasil não é um país para amadores, é um país que fazer negócio com o Brasil tem que ter muita expertise. Isso vai gerar a inserção de novos brasileiros no mercado de trabalho, se conseguirmos superar e se conseguimos aproveitar esse momento. Eu acho que nós temos uma situação que ela é bastante positiva para aqueles que se adaptarem e conseguirem entender os sinais. Os sinais, diga-se, oportunidade. Assim, como eu estava dizendo, a produção, a oportunidade reside na produção interna e nas produções nos blocos. Indústrias químicas, indústrias farmacêuticas, indústria de insumo, a indústria têxtil. Eu consigo verificar que isso tudo pode surgir uma grande oportunidade, porque não há mais como esperar um insumo. A tendência mundial é essa não é uma manifestação política, mas é muito difícil esperar um produto chegar da China para vir para cá, se a China pode parar, se um país no meio do caminho pode parar. Então isso tudo é uma grande oportunidade para nós. Eu vejo isso com um cenário bastante positivo. Uma outra coisa que eu vejo com otimismo é o agronegócio, a indústria mineral, a indústria de óleo e gás. Por quê? Inclusive essa última, meu otimismo decorre inclusive do evento que nós tivemos hoje com o presidente da Shell. Por quê? Porque nós temos que produzir petróleo. São indústrias que elas decorrem de uma vantagem da natureza, uma vantagem natural, porque nós temos espaços para produção agrícola, espaços para extração mineral, espaço para extração de petróleo e gás. Então, que isso é uma coisa que a natureza nos deu, ninguém consegue mudar, ninguém consegue tirar, afinal de contas, né? Os outros a gente consegue produzir cada hora em um lugar. Então essa é uma situação que eu acho que ela é benéfica, que a gente tem aqui uma indústria mineral muito boa, nós temos aqui uma indústria de petróleo e gás muito interessante, nós temos aqui uma produção agrícola, nós somos um dos maiores produtores, se não o maior produtor do mundo de proteína animal. Então, essas são situações que são vantagens para nós, são vantagens que eu percebo que podem decorrer dessa questão. Como advogado, eu sou obrigado a confessar que todos os dias eu vejo que o brasileiro tem uma grande vantagem competitiva. O brasileiro é resiliente. A resiliência é a capacidade do indivíduo voltar ao estado que ele estava anterior, mesmo sofrendo uma pressão, como se a gente comprimisse uma bola de tênis. E o brasileiro é muito resiliente, ele tem uma grande vantagem competitiva. Ele já acostumou a lidar num ambiente instável. Ele tem uma capacidade de se relacionar nesse cenário de maior aridez e de sair bem nesse cenário. Eu acho que isso é uma grande vantagem competitiva para nós, uma vantagem bastante positiva. Eu vejo também a queda da moeda como um fator que ela tem um cenário positivo. Inclusive o ministro da Fazenda sempre apregoou uma moeda mais desvalorizada. E a moeda mais desvalorizada ela favorece a quem exporta. E nós somos um país que tem, mesmo trabalhando com commodities, nós somos um país que temos uma tradição de exportação. E a queda da moeda ela facilita não só a entrada de recursos decorrente da exportação, do recebimento das exportações, mas ela também tem uma faceta positiva, ela torna o Brasil mais barato. Tornando o Brasil mais barato, o que já era barato vira uma pechincha. E aí isso acaba sendo interessante
para aquisição de companhias no Brasil. Então veja, o estrangeiro tem uma necessidade de montar uma indústria local. Comprar uma indústria local é mais barato do que montar uma indústria. Essa indústria já está com seu valuation prejudicado, porque a crise sempre altera os valores das companhias. E aí nós temos uma moeda que torna essa situação mais fácil, então a gente acaba entrando num cenário que isso pode ser positivo. Então, investir no Brasil se tornou barato. Comprar empresas brasileiras que sofreram com a crise se torna uma pechincha. É até ruim falar isso, mas se tornando uma pechincha, nós temos dinheiro entrando. Dinheiro entrando, nós temos a economia movimentando. E quando eu falo de comprar empresas brasileiras, isso é uma questão muito interessante, porque se a gente conseguir implementar as reformas estruturais da União, implementar aquelas reformas, nós temos um grande mercado consumidor, nós temos companhias extremamente competitivas, e companhias com ótimos valores, muito bem estruturadas e prontas para fazerem negócios, para adquirir parceria, para receber aporte de capital internacional. E se a gente conseguir aprovar a reforma tributária, não tem como não pensar numa reforma tributária, apesar de ser tributarista, num estado tão complexo em que para se discutir, para estruturar uma operação, nós envolvemos 10, 15 pessoas, isso tem que acontecer, isso é inimaginável. Então, quando a gente pensa que nós temos uma economia bem estruturada, um bom mercado consumidor, nós temos uma capacidade de comercialização, uma capacidade de consumo, nós temos um país bastante grande e as reformas conseguem estar sendo aprovadas, nós temos um cenário que eu confesso para você, para recepção de investimentos, seja no setor público, por meio das privatizações, seja no setor privado, é um cenário que eu vejo com bastante otimismo. Então, eu costumo dizer o seguinte, que logo nesse cenário, para aqueles que tiverem sua segurança financeira, psicológica superada em época de Covid, a gente tem uma condição de estar tendo melhores perspectivas num futuro próximo, uma perspectiva melhor para os nossos negócios. E eu não estou sozinho no que eu estou falando para vocês, não. A Ernst Young lançou um relatório, o Global Capital, realizado agora, recentemente, com 2.900 executivos, levando em conta o que eles pensam para investimentos. E esses executivos disseram o seguinte, só fazer um PS, só fazer uma observação, esses executivos em janeiro, 18% deles tinham uma visão negativa da economia, ou seja, a franca maioria estavam otimistas. Esses executivos que compõem esse seleto grupo do C-Level, CEO, CFO, hoje 73% têm uma visão negativa. E o que dizem esses executivos? 56% acreditam que o mercado de M&A, de aquisições internacionais, será uma grande oportunidade para a expansão dos negócios. Então veja, trabalhando no C-Level com 2.900 executivos das maiores companhias do mundo, eles entendem que o mercado de fusões e aquisições pode ser um mercado promissor nos próximos anos. Então não sou só eu que estou dizendo isso, isso é a Ernst Young, uma das maiores companhias de auditoria do mundo. E falando em aquisições, não somente esse grupo seleto de 2.900 executivos, eu já observo que vários grupos nacionais começam a analisar, a namorar outras empresas de porte menor para entender novas oportunidades, em meio de expandir os seus negócios, por meio de operações que sejam interessantes e que elas consigam estar aumentando a sua participação do mercado. E é interessante isso, porque entrou uma ligação aqui, desculpe. Nós temos uma situação que é favorável, para aquisição, nós temos empresas que estão subprecificadas e que com o mercado, com bons contratos. Então, empresas nacionais hoje começam a falar de aquisição. Então, quedas de juros. Recentemente eu estava conversando com um fundo familiar, que a gente comumente chama de family office, criado por famílias que têm uma situação financeira bastante positiva, e eles começaram a discutir, nesse cenário de queda de juros, nós temos que mudar a estratégia, nós temos que começar a mudar a nossa estratégia e pensar em aquisição de ativos de economia real. Economia real, subentende-se ativos de participação no mercado imobiliário, ativos de participação em relações societárias e entre outros. Então, eu vejo com muito otimismo o mercado de aquisições,
desde que o mundo sinalize com a melhora de saúde, desde que comece esse processo de desglobalização para nós, isso aí acaba sendo de certa maneira benéfico, mas também se não acontecer, aí tem uma outra análise que pode ser feita, e desde que o governo faça a parte dele fazendo as reformas. Pessoalmente, acredito que vão existir vários investidores, e já estou presenciando isso, como estava dizendo, em relação aos family office, que estão atrás de bons paybacks, atrás de boas taxas internas de retorno, a chamada TIR, que estão em busca de oportunidades, porque os juros baixaram. Então nós estamos aqui dentro, nossa economia está sofrendo essa situação toda, estão desvalorizando subprecificando os ativos, e essas empresas familiares, esses investidores nacionais também estão atentos, até porque existe um fenômeno que é o investidor acabar comprando negócios, estruturando e somando vários negócios para muitas vezes vender por um grupo ainda maior lá fora. Então investidores nacionais veem isso como negócio, e esse é um business típico que é muito comum de acontecer. E assim, nós continuamos a ter uma percepção que se a gente conseguir fazer esse dever de casa, investimentos vão continuar acontecendo, como já disse, na questão do petróleo, gás, mineração. Já estou conversando com vários grupos, eu percebo essa tendência de melhoria nessa situação. Hoje mesmo, falando de exemplos positivos, eu vi a inauguração do primeiro entreposto industrial aduaneiro do Brasil aqui em Belo Horizonte. A BH Airport fez hoje a inauguração, e o que vai desse entreposto, esse chamado aeroporto industrial aqui em Belo Horizonte, o que vai nos colocar numa posição extremamente favorecida para estar fazendo operações internacionais, porque o primeiro entreposto / aeroporto industrial do Brasil agora está em Belo Horizonte. Ou seja, os investimentos continuam, os investimentos em menor velocidade, mas continuam. A gente tem que ser darwiniano, entender as oportunidades onde elas estão, para aqueles... E ainda eu vou completar uma coisa, finalizando já a minha fala. Para aqueles que dizem que não pode assistir televisão, não importa o canal, não estou politizando, dizem que não pode assistir televisão porque faz mal, eu digo para vocês, isso só acontece se vocês permitirem. Porque assistindo televisão, a gente consegue, aqueles que conseguem assistir, eu tenho assistido muito pouco por causa do trabalho, mas aqueles que conseguem assistir, se eles tiverem um olhar aguçado, eles podem identificar, nesse caos todo, uma oportunidade. E é isso que eu queria dizer para vocês. Nesse cenário de crise, nós estamos no cenário de crise, mas oportunidades existem. Se a gente conseguir estruturar essa situação, nós temos um cenário que ele é propício para o investimento. Só me chama a atenção um detalhe para finalizar. A única situação que me preocupa é a criação de impostos. Essa é uma situação que tem me preocupado muito. Porque se a gente cria novos impostos para cobrir novas despesas e ao mesmo tempo não acontecem as reformas, eu vou dizer para vocês, mais uma vez, o trem do futuro mais uma vez o trem do futuro nos atropelará. Como já aconteceu em outras vezes. E continuaremos no ostracismo econômico, que é a minha grande preocupação. Então, o que a gente tem que fazer é entender as oportunidades, preparar para sobreviver sob o aspecto econômico, para ter uma fortaleza, ganhar performance e entender as oportunidades que estão na nossa frente. É isso que eu queria dizer para vocês nessa noite de hoje. Muito obrigado. Eu vou abrir o canal aqui para ver como é que eu faço aqui para colocar o Marco Paulo aqui. Eu queria falar com ele, como é que eu... Deixa eu só ver... Ah, sim, tá aqui. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Isso aqui. Marco Paulo, você tá aí? Ele está tentando entrar ainda. Mas a nossa mensagem para vocês é o seguinte. Busquem a oportunidade. Entendam o que o mercado está demonstrando para vocês. Busquem entender os sinais. Porque o dinheiro está aí. Se o dinheiro está aí, e se o dever de casa for feito, nós teremos condições, sim, de superar. E não duvidem. Ninguém, absolutamente ninguém, consegue... gera riqueza estando em um mar de tranquilidades. A adversidade é o que nos motiva a ser mais fortes e a ser melhor.
E é isso que eu queria deixar a mensagem para vocês. E meu muito obrigado a todos. Um abraço a vocês. Muito obrigado pela audiência.